Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 29 de maio de 2022. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski, e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você neste momento. Antes de nós meditarmos na Palavra de Deus, vamos aos recadinhos de sempre. Nós estamos nas redes sociais, então você pode nos encontrar ali no nosso canal no YouTube, Primeira Igreja Batista em Brodowski, também pelas nossas páginas no Instagram, no Facebook, e se você precisar entrar em contato com a gente, nos escreva pelo WhatsApp, DDD 16 99461 1717. Ok? Dito isso, vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje, meditando sobre o Senhor da Igreja. O Senhor da Igreja. E para isso nós vamos meditar no texto de Mateus 28, de 16 a 20. Mateus 28, de 16 a 20, que diz assim: Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Antes de nós meditarmos nesse texto, vamos orar? Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor, nós te pedimos no nome de Jesus que o Senhor vá à frente em toda essa reflexão, nos conduzindo, nos orientando, falando ao nosso coração, transformando a nossa vida, Senhor Deus. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, te pedindo essas coisas, Pai. Amém. Meus queridos, quando nós falamos do Senhor da Igreja, é óbvio que nós estamos falando do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele é aquele pelo qual a Igreja é erguida, é estruturada, existe e se mantém. A Igreja do Senhor Jesus só se mantém por causa do Senhor Jesus, por causa daquilo que Ele fez por nós, pela sua Igreja. O que Ele fez? Ele se deu por nós e Ele ressuscitou, dando a possibilidade e assegurando não somente a sua vitória que Ele conquistou na cruz e na ressurreição, mas assegurando a nossa vitória na vitória dele. Também, quando a gente vai falar de igreja, o Senhor da igreja, que é? Muitas coisas podem vir à mente das pessoas quando a gente fala de igreja, né? Então, só para deixar claro, igreja, o que é igreja, que é o pensamento bíblico sobre igreja. Igreja não é o prédio onde nós nos reunimos. Igreja não é uma catedral, uma capela. Igreja não é uma estrutura, nem uma organização. Igreja não é uma estrutura meramente religiosa. Não, a igreja não é isso. A igreja é o povo de Deus, e a igreja é a família de Deus. E quem faz parte dessa família? Faz parte dessa família quem teve uma experiência de salvação com o Senhor Jesus. Todo aquele que crê nele, crê e põe a sua fé nele para a sua salvação, unicamente nele para a sua salvação, e se rende toda a sua vida a ele, se arrependendo do seu pecado, essa pessoa recebendo salvação, ela faz parte do povo de Deus, junto com todos os outros que tiveram a mesma experiência de salvação
com o Senhor Jesus. Igreja, portanto, é a comunidade de todos aqueles que tiveram essa experiência de salvação com o Senhor Jesus Cristo e, portanto, igreja também envolve que esses salvos, que essas pessoas salvas por Cristo Jesus andem juntas e convivam juntas e vivam em comunhão entre si. É claro que no mundo todo nós temos muitos e muitos discípulos do Senhor Jesus, de modo que a gente não pode viver todos juntos, né? Todos os crentes, todos os salvos do mundo juntos num lugar só. Por isso somos divididos em pequenas comunidades, onde podemos ter essa comunhão e viver essa comunhão uns com os outros. Igreja é isso. Quando nós estamos falando do Senhor da igreja, nós estamos falando basicamente que Jesus Cristo é o dono e é aquele que tem toda a autoridade sobre esse povo e essa comunidade das pessoas que ele salvou. Dito isso, né, ele é o Senhor da igreja, chegamos ao texto. E o texto vai nos dizer justamente que, vamos ao texto aqui, não temos slides de tópicos hoje novamente, né? Mas diz que os 11 discípulos partiram para Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. Então Jesus disse a eles: vão para um determinado monte lá na Galileia, eu vou encontrar vocês lá. Por que 11 discípulos, não eram 12? Era, mas Judas Iscariotes traiu Jesus e se matou. Então não tinha ali um grupo de 12 pessoas, mas tinha um grupo de 11. Por isso o texto está deixando isso bem claro. E esses 11 discípulos foram até onde Jesus havia marcado um encontro com eles. É muito importante que a gente entenda que se nós somos parte da Igreja de Cristo e, portanto, Jesus Cristo é o nosso Senhor e Mestre, então, se ele diz vá, você vai. Ah, mas não faz muito sentido. Não importa. Vá, porque a nossa relação com o Senhor da Igreja é uma relação de obediência, e não só de obediência, mas de confiança, entendendo que ele sabe o que é melhor e eu e você não. Então, quando a gente não vê sentido em determinadas coisas que a palavra de Deus diz e que o Espírito Santo de Deus nos mostra na palavra para que a gente viva a vontade de Cristo Jesus, o Senhor, às vezes a gente fala assim, acho que isso daqui não precisa viver desse jeito, não, né? Porque não faz muito sentido, pode não fazer sentido, mas diante do Senhor da igreja, o que ele quer é que a gente viva e ande de acordo com a sua vontade e de acordo com aquilo que ele disse. Ora, Jesus Cristo, aqui nesse momento do texto, nesse contexto, né, já tinha morrido e já tinha ressuscitado e já tinha aparecido aos apóstolos ressurreto. E aí ele combinou com os discípulos exatamente isso. Vão lá para Galileia e me encontrem lá, que eu vou falar com vocês ali. Isso quer dizer que nós não estamos falando do mesmo estado em que aquele homem, Jesus de Nazaré, se apresentou ao longo de 3 anos e meio para ele. Nós estamos falando que esse homem agora se apresentou a eles cheio de glória, com um corpo glorificado, diferente, se apresentando como aquele homem de glória e autoridade que ele sempre disse que ele era. Portanto, quando chegaram lá e encontraram Jesus, o que aconteceu? Tem uma atitude dividida aqui, né? Alguns o adoraram, mas alguns duvidaram. E aí nós precisamos entender algumas coisas. Como a gente está falando aqui
A gente às vezes confunde e fecha adoração com música. A gente pode adorar a Deus com música, e a gente deve adorar a Deus com música, mas adoração não é igual a música. Adoração é um estado de vida em que nós vivemos rendidos e prostrados diante de Cristo Jesus. E nesse texto, nesse versículo especificamente, quando diz assim, e eles o adoraram, né? E quando viram Jesus o adoraram, nós estamos dizendo que eles chegaram àquele ponto de encontro e viram Jesus e se prostraram diante dele, se curvaram diante dele, reconhecendo que ele é Senhor, reconhecendo que ele é Deus, reconhecendo que ele tem autoridade sobre todas as coisas. É isso, essa é a atitude que a gente precisa ter para com o Senhor Jesus. Uma atitude de adoração, não adoração como um momento pura e simplesmente, mas adoração como vida. Uma vida rendida ao senhorio, à vontade do Senhor Jesus. Isso é muito claro quando ele vai comissionar esses discípulos como eles devem fazer com os outros discípulos. Então, quando a gente olha para o verso 19 e o verso 20, aliás, perdão, o verso 20, diz assim, ensinando-os quem? Os discípulos que seriam feitos, os discípulos que se agregariam ao povo de Deus com o passar do tempo e com o passar dos séculos, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a nossa vida é uma vida de dedicação ao Senhor, que gira em torno da vontade de Deus, que gira em torno daquilo que Deus quer para nós, que Cristo Jesus exige de nós, e ensinando a guardar qual que é a responsabilidade nossa, enquanto discípulos, para com os nossos irmãos, discípulos de Jesus também. Que a gente guarde, ou que a gente ensine os discípulos a guardar tudo aquilo que Jesus disse que é o seu estilo de vida, que é aquilo que ele ordenou para nós como devemos viver. É claro que não faz o mínimo sentido nós falarmos para as pessoas como a gente deve viver e a gente mesmo não viver isso. Né? Então, uma vida de adoração é uma vida que exalta, que honra Cristo Jesus e faz isso com a vida, com o seu comportamento, com as suas atitudes, com as suas escolhas. Todas essas coisas fazem parte do que é a adoração, quando essas questões, o nosso estilo de vida é um estilo de vida que honra a Jesus. Agora, existe uma coisa que atrapalha bastante a nossa relação com o Senhor Jesus, e essa relação é que alguns duvidaram. E a dúvida na nossa caminhada com Jesus, ela é muito, ela vai corroendo a nossa vida com Ele. Nós duvidamos, nós deixamos de confiar, nós não confiamos nas suas promessas, nós duvidamos das suas palavras, nós duvidamos dos seus mandamentos e de repente a gente começa a se distanciar dele porque a gente acaba não levando a sério a vida que ele nos mandou viver. Com esses discípulos foi assim? Não, na verdade não. Eles duvidaram e essa dúvida foi sendo tratada ao longo da caminhada, né? Depois que Jesus subiu aos céus, depois que o Espírito Santo veio, muito provavelmente eles já não tinham mais essa dúvida. Mas é Jesus mesmo? Jesus ressuscitou? Será que é ele? Essa era a dúvida básica dos discípulos naquela ocasião. Sendo que ele tinha falado de maneira até muito cansativa ao longo do seu ministério que ele iria para Jerusalém em algum momento, ele seria preso, torturado
morto, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E depois que ele aparece ressurreto, alguns ainda chegam, olham, mas será que é ele mesmo? Esse tipo de dúvida, dúvidas todos nós temos, vamos deixar isso bem claro. Dúvidas todos nós temos, a gente encara durante a nossa vida dúvidas sobre várias coisas e dúvidas até sobre o Senhor Jesus. Agora, quando a dúvida nos domina, quando a gente não consegue nos entregar em confiança, em total confiança a Jesus Cristo de Nazaré, ali mora o perigo, porque nós vamos nos distanciando de uma vida com Jesus, de uma vida em que existe a relação entre nós, os servos, e Ele, o Senhor da igreja. Se você quiser ser um discípulo, uma pessoa totalmente fiel ao Senhor Jesus, você também precisa confiar nele sem nenhum tipo de restrição. Né? E quando houver alguma dúvida, alguma coisa que bata lá na sua mente, lá no seu coração, essa dúvida tem que ser tratada justamente junto com Jesus Cristo, em oração, em derramando o seu coração, as suas dúvidas, os seus pensamentos diante de Deus, diante de Cristo Jesus, para que ele possa também trabalhar as respostas que são necessárias para a sua vida no seu coração. Então não deixe a dúvida ganhar espaço na sua vida, ok? O foco dessa reflexão hoje não é a grande comissão, né? A gente poderia ficar mais um tempo aqui e falar bastante sobre a grande comissão, porém, esse não é o foco desse sermão, dessa meditação hoje. Eu quero, portanto, e antes de a gente encerrar, que a gente entenda duas coisas que tem ali na grande comissão e que é importante para nós. A primeira é que ele afirma, quem afirma? Jesus, o Senhor da igreja. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso quer dizer que ele é Senhor da igreja, mas ele é Senhor do universo. Tá? Então, assim, não importa, não é uma territorialidade com relação à igreja. Jesus só tem autoridade sobre a igreja. Não, Jesus tem autoridade sobre o mundo, Jesus tem autoridade sobre o universo. E isso nos deve levar a ter um espírito de maior temor diante de Jesus Cristo, porque não é qualquer um, não. Tá? Ele é o Senhor de todo o universo. Por isso, se a gente já tem um coração rendido e uma vida dedicada a Ele, saber que Ele não é somente Senhor da igreja, mas que Ele é Senhor de todo o universo e a história está nas mãos dele, deve render para nós esse espírito de temor e de rendição ainda com mais força. Além disso, né, no verso 20, vai dizer assim: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse Senhor não é um Senhor que está longe, que está apático, mas durante toda a nossa vida de discipulado, a nossa vida de dedicação a Ele, de fazer aquilo que Ele nos manda e de mostrar para as pessoas no mundo a imagem dele a partir da nossa vida. Em tudo isso Ele está presente, Ele não nos abandona nunca. Ele está conosco todos os dias. Essa é a ideia. Todos os dias Ele está conosco. Portanto, todos os dias nós somos amparados e conduzidos por Ele. Vamos orar mais uma vez antes de nós encerrarmos. E eu quero orar por você nesse instante. Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor a vida desse irmão, dessa irmã, desse amigo, dessa amiga que está acompanhando esse sermão, e eu quero te pedir no nome de Jesus que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. Eu quero te pedir perdão por todas as vezes que nós nos distanciamos de Ti, de todas as vezes que a nossa vida foi dedicada a nós mesmos, foi dedicada à nossa própria vontade, mas não foi dedicada a Tua. Nós te pedimos perdão por todas as vezes que nós perdemos de vista que
Tu és, Jesus Cristo, o Senhor da igreja, que Tu és o Senhor do universo e que cabe a nós nos render a Ti em total obediência, em total rendição à Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, Senhor Deus. Eu quero Te agradecer, Senhor Deus, por esta bondade e quero Te pedir, Senhor, que a gente possa viver sempre com um coração rendido a Ti. Elimina de nós todas as dúvidas que atrapalham o nosso relacionamento contigo, que atrapalham a nossa caminhada de discipulado contigo, Senhor Deus, para que a gente possa viver a plenitude daquilo que é seguir a Ti. É isso que nós te pedimos no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. A semana está começando e, portanto, vão ao longo dessa semana para viver e ser bênção na vida das pessoas ao redor de vocês, sempre e sempre vivendo debaixo da graça daquele que é o Senhor da igreja e aquele que é o Senhor do universo. Que Deus abençoe cada um de vocês.